Mas na central não, a central, vixi, do jeito que você entrar lá, onde estava vendendo, e vinha até na ponta do trem, voltava e... Lá não tinha proibição. Então nós ia fazer atender a escala lá, porque depois a Santo Jundiaí encampou a central, né? Quando fizeram aquela escada, aí já a Santo Jundiaí encampou a central, até Mogi das Cruzes. Aí nós ia trabalhar lá. Então às vezes a gente via, rapaz, muita coisa irregular. Você fechava as portas do trem, o cara ia com um pauzinho assim lá em cima, futucava a porta para o trem dar tração, entendeu? Porque tem a tração na Santo Jundiaí, daqueles trem lá, é embaixo, mas naqueles azulzinhos da central, era em cima. Então o cara apertava lá, dava tração no trem, o trem ia embora, e com a porta aberta, e o cara pendurado na porta ali. O dia era duro, viu? Não nada lá, eles entraram na cabine junto com o maquinista e iam embora. Nós tínhamos um trem à noite, que também fazia escala para lá para estudante. Nós saía 7 e pouquinho da noite, saía com ele do Brás, ia até a estaçãozinha de estudante. Lá nós esperava até as 11h30, meia-noite que saía de lá. Aí vinha embora, porque essa molecada terminava o estudo lá. Nós tínhamos essa escala lá na central. Eu cheguei a ver os carros lá, mas foi bem pouquinho a vez, viu? Porque eles não deixavam nem a gente entrar dentro do carro, né? Então a gente ia lá mais só para limpar lá, porque ficava bem guardadinho os carros lá no depósito lá em São Paulo, né? Cheguei a ver, tinha o carro 7 e o carro 37. Esses dois carros é que fazia administração lá em São Paulo. Quando eles precisavam, né, saía com eles. E tinha mesmo na frente uma plataformazinha, né? Onde viajava o pessoal ali para ver melhor as coisas na frente, né? Os trilhos. Aí foi em 1975. Eu era auxiliar de estação, fiz concurso para os trem e passei para trabalhar nos trem. Inclusive, ali foi até um problema, pai. Eu não sei, acho que eu estava com sorte mesmo, porque nós estávamos fazendo escolinha já, né? Para praticar na linha. E aí os caras me devolveram para São Paulo, porque eu era auxiliar de estação. E tinha um outro Alcides também, que era auxiliar de estação também. Aí passou 2 dias, o psicólogo mandou chamar eu de volta para Lapa, porque a escolinha era na Lapa. Então mandou chamar eu de volta lá, porque era eu que tinha passado no exame, e não o outro que estava no meu lugar lá. Aí devolveram o outro para a Estação da Luz, e eu voltei para os trem. Aí de 75 até 86, né? Trabalhei nos trem lá em São Paulo. Não, entrava como o outro também, né? Só que o nível do mais velho sempre era mais alto, né? Então, quando saía 2 num trem assim, o nível mais alto era que ia chefiar o trem. O outro era sempre ajudante. Isso. Então, era sempre assim, né? Porque sempre o mais velho, ele sempre era o chefe. O mais novo, tinha entrado mais novo, então sempre como ajudante mesmo. Aí se entrava 2 do mesmo tempo de trem, então sempre o que tinha nível mais alto era o chefe do trem, né? Dependia da escala, porque tinha uma escala lá que era assim, né? A escala era do chefe e do ajudante. Aí o chefe, por exemplo, fazia uma escala de subúrbio. E o outro fazia outra escala de subúrbio também, né? Mas quando tinha um trem de passageiro assim, que caía na escala deles, então o mais velho sempre era o chefe do trem. O mais novo sempre ajudante. No boné sempre teve lá em São Paulo, né? Sempre o chefe sempre tinha os bonés com mais galãozinho, né? Mais fitinha amarela. O ajudante sempre era uma fitinha só amarela e uma branquinha só. E no paletó não, o paletó era a mesma coisa. Tudo que era escrito num era escrito no do chefe também. Só que o mais velho sempre era o chefe. Não, a ferrovia sempre deu uniforme, completinho, dava até cinto eles davam. Dava cinto, sapato, paletó, calça, camisa e o cap. Sempre eles deram. Agora, o primeiro uniforme que eu cheguei lá em São Paulo, que eu entrei para os trem, eles eram uns raminhos de café aqui no pescoço aqui. Uns raminhos de café e tinha escrito agente de trem. Quando era agente de estação, era escrito agente de estação. Auxiliar de estação. Então era desse jeito. Aí depois, uma época, eles mudaram para o bolso, né? Aí eles começaram a pôr no bolso, embaixo. Aí sim, aí vinha o embleminha da rede e em cima vinha escrito agente especial de trem. Aqui? Não. Aí não. Não tinha mais escrito. O boné que era escrito Santo Jundiaí, né? SJ só. Se você chegasse lá mal
trapilho, né? Que a rede sempre forneceu o uniforme, não cobrava de ninguém, não, nunca cobrou nada. Então quando ela fornecia, eles tinham direito de exigir, né? Então você chegava lá sem uniforme, o chefe reclamava. Cadê o uniforme? Cabeludo, esse negócio de cabeludo não existia também não, tinha que estar com o cabelinho bem paradinho. Aí depois de uma época pra cá foram relaxando, começou a deixar os cabelos crescer, ninguém falava mais nada. E foi indo, acho que depois até a ferrovia começou a relaxar também, né? Porque aqui na FEPASA, eles começaram a deixar de usar. Eles já não estavam usando mais cap, nem gravata, às vezes nem a calça mais. Só usava o palitozinho mesmo lá e pronto. Lá não, lá na São José sempre foi usado o uniforme certinho. Ela sempre deu uniforme, inclusive, quando eu saí de lá, que eu fui transferido para Mato Grosso, eu tinha até uniforme lá também. Só que como eu tinha um uniforme novo, mas eu tinha uniforme, né? Esse palitozinho que está aí no museu aí, esse eu doei aí. Era o meu uniforme. Os trens? Os trens, desde que quando eles fizeram a ferrovia, né? Já fizeram o tráfego mútuo, né? Então, ela sempre passou com os trens, era direto para lá. Agora, tinha época que as máquinas não trocavam, porque tinha um trem em São Paulo, o P4 chegava em São Paulo, esse chegava com a máquina da Paulista. Uma beiçuda dessa da Paulista, aí tirava aquela máquina, e eu já estava nos trens nessa época. Então essa máquina ia fazer um trem de carga, nós ia na Moca, tirava AP2, atendia AP2, o prefixo do trem, AP2, tirava, ia para Paranapiacaba, depois pegava AP1 de lá para cá, trazia na Moca, aí ele vinha para atender o cargueiro às 6h30 da tarde. P17, de volta para Araraquara, essa máquina. E assim também tinha um P3 que saía de São Paulo 7h50, acho que 6h50 saía de São Paulo, então ele saía com uma máquina inglesinha também. Ele ia até Cordeiro com essa máquina. Aí chegava em Cordeiro, né, ele saía para o ramal de Descalvado, porque lá de Turbina, com essa máquina inglesinha também. Não, ela ia para aquele lado tudinho lá. Agora, eu não sei se não tinha rede elétrica lá. Eu acho que tinha sim, viu? Você tem que puxar devagarinho. Se você puxar demais, ele entra até mais ponto do que você está pedindo. Então, era mais complicado as máquinas, as beiçudas aí. E tinha outra coisa. Chegava na Estação da Luz para recolher ela no depósito, ela só recolhia lá por detrás do depósito. Porque se recolhesse ele para frente, ela caía na chave, no bico da plataforma ali. Tem uma chave ali. Então, lixo ali, ela não subia de jeito nenhum. Ela ia subir ali e caía na chave. Com certeza não quiseram mais que elas passassem direto para lá não. E depois as máquinas da Paulista era máquina para passageiro, né? Eles usavam muito puxar trem de carga lá em São Paulo, né? Com as máquinas. Então. Eu nunca vi eles falar reclamar assim não, sabe? Mas eu acho que eles gostavam mais. E já as V8 da Paulista tinham uns barulhos danados, aqueles gerador dela, vixe, o barulho passava dentro da gabine assim que lá dentro tinha que usar um fone no ouvido para poder trabalhar aquela máquina. Eu peguei, com certeza, eles deram os fones para nós trabalhar lá. Aí nós como agente de trem, né, então quase não usava, mas eles usavam direto, o maquinista. Na igreja não precisava não, as maquininhas nossas lá eram muito boas, viu, vixe, não tinha barulho não. Eu acho que não, hein, eu acho que aquelas máquinas eram até boas, viu. Porque nós trazia de Paranapiacaba para Moca 1.200 toneladas com uma máquina daquela. Vinha diretão, o trenzão vinha lotado de lá. De Paranapiacaba até na Moca. 1.200 toneladas nós puxávamos com ela. E eu acho que a V8 não aguentava uma parada dessa daí não. Trazia sempre menos tonelada. Era a média de 1.000 toneladas mais ou menos na V8. 200 toneladas nós trazia de Paranapiacaba até na Moca. Ainda que tinha uma subida ali, ó, Ribeirão Pires, tinha uma subida danada de Ribeirão para Mauá. Tanto é que uma vez estava muito molhado, né? Não sei se é todas as máquinas também, né? Que estava boa assim, né? Mas eu acho que estava passando de 1.200 toneladas e parou no morro. Aquela noite eu posei lá no corte lá. Cortei a metade do trem para levar para Mauá. Aí depois o gabineiro, o movimento de São Paulo, resolveu mandar aquele pedaço de trem direto para Moca e mandar outra máquina buscar. Só apareceu outra máquina lá de madrugada para buscar o trem. Então aquela noite eu pusei no corte lá, Ribeirão e Amauá.
Vi, a Vandeca também entrou para lá, só que nós não temos foto dela lá, mas eu cheguei a ver a Vandeca entrando para lá. Porque quando eu fazia a escala desse P4, né? Se ela estava com a Vandequinha, então a Vandequinha que ia atender o cargueiro. Eu cheguei a ver elas para lá. Porque elas não tinham muito barulho, a Vandeca era igual a Carioquinha. Mesma coisa da Carioquinha. E tanto é que não tinha muito barulho, né? Carioquinha não tem. Nunca ouvi falar isso, não. Eu acho que lá tinha um problema do raio de curva, né? A máquina essa russa aí era truque D, né? 4 rodeiros de tração. E 2 guias, né? Então, eu acho que isso aí que dava problema lá, né? Eu nunca vi ela. Lá em São Paulo, eu nunca vi a russa. Eu não vi, mas eu vi comentário que ela chegou aí até São Paulo, sim. A montanha, eles chamavam ela de montanha russa lá em São Paulo. Eles não falam só russa, falam montanha russa. Mas deve ter chegado com um trem de passageiro lá. E já voltou logo em seguida, né? Então, no ano de 70, 75, por aí. De 70 a 75. É feitor de manobra lá, né? Feitor de manobra que comandava tudo ali, né? Com certeza é coisa rara, né? Ela não deve ter ido muito tempo lá, não. E só puxando trem de passageiro, só. Carga eu nunca vi, não. Não, esse era até uma novidade, né? Então eles falavam assim, então a Rússia ontem chegou com um trem de passageiro aqui, mas já voltou logo em seguida, né? Porque eles queriam a máquina logo de volta, né? Para atender o mesmo trem, né? Então, mas raramente ela entrava lá, viu? Então, dependia do trem, né? Às vezes dependia da escala, né? Porque tinha escala que tinha, além do chefe, o ajudante, tinha um auxiliar também que ajudava, né? Mas era pouca escala que tinha, assim. Ou então, quando precisava de ir para São Paulo buscar outro trem, então ele ia auxiliando aquele trem. Mas era poucas vezes. E a FEPASA chegava mesmo com o chefe de trem, às vezes um auxiliar, 2, um ajudante, né? Mas ele sempre estava de 2 a 3 pessoas no trem. Dependendo do tamanho do trem também, né? Um trem muito comprido, né? Então exigia mais gente para trabalhar, né? Não, se estava assim, muito passageiro, né? Então às vezes avisava. Em Campinas já avisava Jundiaí que tinha bastante passageiro. Se quisesse escalar até mais um ajudante, podia escalar. Então, aí se tinha disponível lá, né? Plantão, então o chefe mandava plantão junto. Porque nós tínhamos nossas escalas lá, né? Então a escala nossa, quem comandava era o chefe da estação, né? Era feita pelo nosso supervisor, mas em Jundiaí, eu em São Paulo e Paraná, então era o chefe da estação que cuidava da escala, né? Então se ele precisasse de tirar um ajudante para ir no outro trem, então ele ia lá e tirava, né? Não tem um fulano para aquele trem, porque às vezes o trem de Jundiaí para São Paulo atrasava, então aquela tripulação é que ia voltar naquele trem, então para não atrasar aquele trem, então ele tirava um ajudante daquele trem e botava no outro. Nós viajávamos no bagageiro. Então a gente entrava no breque, já ia olhar os compartimentozinhos lá, né? Porque se tivesse alguma bagagem, por exemplo, o P2 era um trenzinho que ele carregava um breque. Então às vezes ficava a mercadoria no caminho, né? Logo no início de São Paulo para Jundiaí, ele parava em Franco da Rocha, parava na Lapa, parava em Campo Limpo, parava na Várzea. Então, esses lugares tudo recebia jornal de São Paulo. E esse jornal quem entregava era o chefe do trem. Então o chefe olhava lá as guias para onde ia aquela mercadoria, já deixava separadinho. Então chegava naquela estação já tinha que descer ali. Isso aí é com frequência, viu? Passageiro de segunda classe querendo passar a perna na gente, né? Sentar na primeira e querer vir numa boa. Então, eu no meu tempo, eu fazia o convite para o camarada, se for passagem de segunda, seu carro é aquele lá de trás, né? Se o senhor passar para lá não vai pagar mais nada, mas se ficar aqui vai ter que pagar uma diferença de classe. Aí a pessoa escolhia, né? Se ele achava que ele estava bom de bolsa, ele pagava a diferença. Não, ele paga o que? Então já enchia a diferença de classe para ele, pronto. Agora, se ele quisesse mudar, a gente dava a chance para ele mudar, né? Isso aí tinha demais. No restaurante, tinha muita gente que comprava segunda e vinha sentado no restaurante. Mas o gerente, ele sempre ia lá, né? Falava pro cara, você vai comer alguma coisa, vai tomar alguma coisa, não? Então se o cara estava comendo, bebendo, então a gente não importava não. Porque o restaurante, o regulamento sempre foi assim. Atender primeiro o de primeira classe, né? E depois, se houver lugar, atender o de segunda também. Isso aí eles não podiam fugir. Então a gente, se tinha lugar, a gente não falava nada não. Agora se passava lá, se achava ele lá no carro do primeiro, então opa, vamos cobrar diferente. A gente timava direto a cobrar também.
Não, com exceção do P2, esse P2 parava em toda a estaçãozinha, de Franco da Rocha, de Campo Limpo, Francisco Morato, Várzea, né? Esse parava em toda essa estação, na Lapa, aí depois Barra Funda e Água Branca não parava, nem Pirituba. E Pirituba parava também. Aí, com exceção dessas estações aí, só o P2 fazia isso. E o P4, uma época, começou a parar em Franco da Rocha, mas não demorou muito, acho que cortaram a parada dele também não. Direto, tudo direto, partir de Jundiaí e até São Paulo, direto. 55 minutos. Esse era o percurso correto dos trens de passageiro, né? 55 minutos. Mas sempre perdi um pouco, porque depois que implantaram o sistema CTC lá em São Paulo, eles começaram a perder tempo, né? Ao invés de vir um trem mais na frente, próximo, então ele pegava sinal amarelo, aí perdia tempo. Antes do CTC era gabinado, né? Então o cara arriava o sinal aqui, ele sabia que o partido estava arriado, então ele tinha linha até a primeira estação lá. Ia embora. No início perdia menos tempo, não sei se é porque eles não estavam aperfeiçoado bem o sistema de sinalização, né? Então eles perdiam um pouco de tempo, viu? Então, de São Paulo a Pirituba são 3 linhas, né? Então ele pegava a linha do meio e ia embora tranquilo. Se ele conseguisse passar o subúrbio e sair em Pirituba na frente do subúrbio, aí era um abraço. Vinha embora mesmo tranquilo. Mas se ele viesse atrás do subúrbio, aí vinha amarrando. No meio, jogava na linha no meio e ia embora. Aí já fizeram uma linha ali no meio que era para desafogar um pouco, né? Com certeza, nós ia lá conferir essas passagens todinha, toda a cabine ocupada, teria que ser conferida. As cabines que não estavam ocupadas, teria que ser aberta para a gente ver, entendeu? Então, pela lista, ele carregava uma lista, então pela lista a gente já via as cabines que estavam ocupadas e via as que estavam vagas, né? A gente ia abrir todas as vagas para ver se tinha gente lá dentro. Se tivesse gente lá dentro, o camareiro era o responsável, né? Mas era conferido todinho, todo o trem inteirinho, cabine e tudo. Isso, os bilhetes ficavam tudo com o cabineiro lá, né? O encarregado do dormitório que ficava cuidando do carro, segurava as passagens de todo mundo nas cabines. Então chegava lá, já pegava, conferia, pegava a lista, né? Então, dependendo da confiança e da desconfiança, você ia conferir direitinho, né? Abrir as cabines vagas para ver se não tinha ninguém, porque sabia lá se o cara estava moitando alguém lá e levando o dinheiro por fora, né? Então a gente conferia, sim, todinho. Não, aqui da Paulista não. Paulista eu nunca peguei, não. Sempre que o ajudante, né? Sempre o ajudante que confere mesmo. Mas nunca peguei, não. Uma que esse pessoal lá era muito bacana também, né? Já sabia que o trecho ali era nosso e se pegasse complicava, né? Mas nunca deu nada, não. O bilhete lá na bilheteria foi um adulto e 2 crianças. Ou então um casal e uma criança, para viajar na cabine. Isso aí era assim. Agora, se o leito era individual, era um adulto e uma criança só. Mas se era duplo, então era um adulto e 2 crianças. Podia levar. É isso. Agora, quem fiscalizava era o próprio camareiro, né? O camareiro que tinha que ver que lá só podia viajar aquilo que o regulamento facultava, né? Se tivesse mais passageiros, ele teria que cobrar uma passagem a mais. Nunca proibiu nada assim, né? A não ser que eles não encontrassem um menor no trem, assim, desacompanhado, né? Desacompanhado de qualquer pessoa. Então aí a gente tinha que tomar as providências, descer numa estação que tinha recurso, né? Providenciar a volta daquele passageiro, daquele menor. Então, logo que eu passei para os trens em São Paulo, trabalhei uma época lá no Cargueiro, em São Paulo. Aí depois, quando eu fui para o passageiro, desocupou uma casa em Jundiaí. Aí o supervisor falou para mim, você não quer ir embora para Jundiaí? Como eu necessitava de uma casa para morar, então, depressinha, né? Eu falei, não, eu vou morar em Jundiaí então. Aí ele já falou, então você já fica lá, mora lá na casa que desocupou lá, e já fica pegando escala lá em Jundiaí mesmo. Aí para mim foi uma beleza, nossa. Aí fui até 86, trabalhando lá, de Jundiaí para São Paulo. E às vezes alguma viagem para Santos, né? Que pintava assim, então eu fazia. Então, essa época aí foi o seguinte, aí quando eu entrei nos trens, que eu saí do Cargueiro, fui pro passageiro. O passageiro era aquele subúrbio. Então eu trabalhei no subúrbio tinha escala que dava 8 viagens. Então você ia a Mauá,
vinha Pirituba, ia Mauá de novo, vinha Pirituba, então você fazia até 6, 7, 8 viagens nesses trem aí. Aí depois, quando houve uma época lá, separou, sabe? Foi a época que entrou aquele negócio de CBTU lá. Então separou o passageiro, o rápido, do subúrbio. Aí escolheram uma turma lá. Bom, então esse pessoal aqui vai ficar para o subúrbio e esse daqui vai ficar para operacional. Foi dividido assim, em operacional e CBTU. Eu tive a felicidade também de ficar na operacional. Eu fiquei na operacional. Então essas escalas assim, fazia o que nós tínhamos mais lá, era 6 viagens. Né? Você pegava em Jundiaí, ia para São Paulo, voltava a Jundiaí, ia São Paulo, depois voltava a Jundiaí de novo. Acho que dá 5, né? 4, né? Eu tenho minhas cardinetinhas, tudo tinha anotadinho lá. Um dia com o tempo, se você soubesse que era isso aí, então eu ia trazer para você ver. Horário de trem ainda tenho, horário antigo, horário mais novo, quilometragem, essas coisas, tudinho eu tenho lá. Os códigos das estações, tudinho. Tudo guardado comigo ainda. Então, e foi assim que foi feito lá, a separação. Então, nessas escalas tinha dia que era só 2 viagens. Você ia a São Paulo e voltava só. Quando tinha escala que era assim, você ia lá e voltava e ficava de plantão o resto da tarde, sabe? E tinha escala que você ia em São Paulo e ficava lá até meio-dia. Se precisasse fazer uma viagem extra, você fazia com outro trem por lá, né? Um trem esses trem de serviço, né? Então, uma vez você saía atender um trem de serviço, matar um capim na linha lá, uma eletrificação e tal. Depois você voltava em São Paulo, aí pegava o trem e vinha para Jundiaí de volta, não. Então, às vezes, quando você saía, então você ficava bastante tempo em São Paulo. Ou então ficava de plantão lá em São Paulo. Mas as outras escalas é assim, você ia Jundiaí, ia São Paulo, voltava a Jundiaí e ficava de plantão lá. Se faltasse alguém, você cobria. Então, eu não tive a felicidade de morar numa casa daquela ali não, porque aquelas casas lá, rapaz, eu acho que era uma briga danada para poder pegar uma casa daquela. Mas eu morei numa casinha muito boa aqui no navio. O navio é esse que você está falando aí. As casas de madeira lá, que era um barracão direto assim, ó. Tinha 14 casas lá. Eu era o comandante lá, né? Eu morava número 1 lá em Jundiaí, nessas casas de madeira. Fica até assim pra cima do depósito ali de Jundiaí. Inclusive um dia deixa eu olhando uma foto de um cara aí, eu falei, puxa, só falta eu estar nessa varandinha da casa aqui, porque tiraram o retratinho da casa lá. Então, a rede cobrava 3% de aluguel. E a água e a luz. Cobrava tudo isso aí. Era 2 quartos, deixa eu ver. Era 2 quartos, sala, cozinha. Era só isso aí mesmo, 2 quartos, sala e cozinha. E banheiro lá fora, no cantinho lá, que era daqueles que nem fosse no matinho ainda, né? Não era de fosse não, mas era lá fora lá. Depois quando veio, acho que vindo sei lá como é que fala aí, né? Então aí o pessoal já começou a trazer os banheiros para dentro de casa, né? Mas já fazia, achava um lugarzinho lá e já fazia um banheiro ali dentro de casa mesmo. Mas a minha casa que eu morei, o banheiro era lá fora no cantinho lá. Isso mesmo, a minha era logo na saída da Cífico ali. Tem uma fábrica de negócio de ferro lá. Então a minha era a primeira casa ali. Saindo ali, já saía na rua da Cífico ali. A rotunda funcionava, só que eu nunca vi nenhuma maquininha assim lá, assim, né? Tinha que ser empurrado no feijão mesmo, sabe? Então o pessoal, até um dia chegou aquela máquina da Central lá, a 353, então tiveram até que um trabalho danado para virar ela, porque ela não coube lá no virador. Ainda ficou 2 rodinhas guia, ficou fora. Tiveram que levantar no macaco e virar ela, né? O ano eu já não lembro mais, mas deve ser 82, 83, por aí. Inclusive o cara que foi fazer aquele especial falou pra mim assim, quase morri de afogado dentro do túnel, porque a bicha soltou uma lavadeira de fumaça e entrou tudo dentro dos carros lá dentro. Chamava Alcides Bellini, ele foi fazer esse especial lá.